Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Está terminando 11 de setembro de 2013. 11 de setembro que se tornou uma das datas mais importantes, marcantes da história universal. 7 de setembro de 2001. E algumas datas terminadas em 1 também são importantes na nossa história recente. E eu cito aqui 1861, com a vitória da Prússia contra a França, que acabou unificando a Alemanha e criando o Reich alemão. Em 1911, com o final da Revolução Russa e criando o primeiro regime comunista que tivemos notícia. E também em 1941, que foi o ataque dos japoneses à base americana no Havaí, a base de Pearl Harbor. 11 de setembro de 2011. Eu lembro que naquela manhã eu saí da rádio, como sempre fazia, tomava café no IERC e de lá saía 8h30, 8:45. Naquela manhã em particular, eu mudei minha rotina e fui para casa. Meu filho era pequeno, quando a mãe dele me chamou a atenção para o que estava acontecendo na televisão. Há horas que aquela imagem estática mostrava a torre, uma das torres gêmeas, com a fumaça caindo. E sentei na sala e fui ver pela Globo News. Inicialmente todos pensávamos, inclusive o locutor, de que se tratava de um acidente. Um avião havia caído na uma das torres gêmeas. Alguns anos antes, um avião pequeno, também ali em Manhattan, havia batido num prédio. E todos pensávamos que se tratava de um acidente. Quando, para a surpresa de muitos, outro avião acabou atingindo a outra torre gêmea. E um dos locutores na época pensou tratar-se de um replay, de uma repetição do ataque à primeira torre. Era uma data, uma manhã, que acabou mudando o curso da história americana e dos americanos. Eu convivi bem com os Estados Unidos, particularmente com a Flórida, antes de 11 de setembro. Os imigrantes tinham toda a liberdade, bastava apresentar um Social Security falso, que ninguém conferia, para você tirar uma carteira de motorista. Eu fiz isso, eu tirei uma carteira de motorista lá na Flórida, fiz a carteira em espanhol, o exame teórico em espanhol, rodei no primeiro, mas no segundo passei. E depois de 11 de setembro, os Estados Unidos se fechou. E quem sofreu muito foram os imigrantes ilegais, que a partir dali foram vigiados, não puderam mais tirar carteira de motorista, e a carteira de motorista é um grande documento. Você precisa da carteira de motorista para abrir conta em banco, ter crédito e comprar carro. É o documento referência. Sem isso, o imigrante lá não é ninguém. E eu lembro que depois do ataque de 11 de setembro, o filho de um casal de amigos que morava lá na Flórida veio para o Brasil e o pai dele me contou que ele ficou apavorado quando viu na televisão a foto dos autores do atentado, aqueles kamikazes árabes que acabaram morrendo no 11 de setembro. Todos eles fizeram curso de piloto na cidade onde ele trabalhava à noite, numa lanchonete. E ele conhecia esses árabes pelo nome, porque eles faziam lanche quase toda noite na lanchonete aonde ele trabalhava
lá no sul da Flórida. 11 de setembro é realmente uma data marcante. Aconteceu ontem, aqui em Joinville, pela manhã, a reunião do prefeito com a base governista, a bancada de vereadores que apoia o prefeito Udo Deller. 3 deles justificaram a ausência e apenas um não justificou a ausência. Segundo consta, estaria chateado com o prefeito Udo Deller. Rapidamente, a meta do prefeito Claudemiro Matias agora é conseguir uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, 24 horas para Barra Velha. Ele já está pensando também no turista na temporada de verão. E ele disse que vai conseguir esse dinheiro no governo federal, dinheiro esse que pouco mais de 2 milhões de reais. Nós vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Detalhe, o site do Placar anuncia que o Corinthians está procurando centroavante e olhou para 2 aqui em Santa Catarina. Um deles você já sabe qual é. Voltamos. Os colunistas com Luiz Veríssimo. Muito bem. O Jornal Notícias do Dia está publicando com matéria de capa a rede subterrânea que vai ser implantada em pelo menos 2 importantes ruas no centro de Joinville nesta primeira etapa. É a Rua 9 de Março e toda a extensão da Rua do Príncipe. Vai ficar igual a via gastronômica, que aliás ficou belíssima. Ficou um cartão postal de Joinville. É sempre bom lembrar que esse projeto da fiação subterrânea ainda é herança do governo Luiz Henrique da Silveira. Ele e o atual presidente, que foi colocado por ele lá na Celesc, encontraram a fórmula. Porque a Celesc ela não pode fazer esse tipo de obra, que é uma obra apenas visual, é uma obra estética. E a Celesc não pode, pelo seu estatuto, fazer obra de estética. O que a solução encontrada? A Celesc paga ICMS ao governo do Estado e o governo do Estado fez um convênio com a Celesc em que a Celesc faz a obra e desconta no ICMS que é repassado ao governo do Estado mensalmente. E Blumenau já está adiantado, Camboriú também, agora vai ser feito em São Francisco do Sul e Florianópolis também está adiantado e aqui teremos as nossas ruas que citei há pouco com a fiação subterrânea. Obra para 2015 e já se preparem, porque isso vai exigir buraco nas ruas. Por falar em buraco, quem não lembra, na época do prefeito Fraita, dos buracos nas ruas para instalação do esgoto sanitário ali no centro. Foi um verdadeiro caos, mas valeu a pena, passou um incômodo por um bom motivo. A Apple lançou em Cupertino, na Califórnia, onde é a sua sede, os novos iPhones. 2 tipos, um bem mais barato e o outro muito avançado tecnologicamente, inclusive com a senha é a impressão digital do seu proprietário. O outro modelo com materiais mais barato, de plástico, ali na sua caixa, vai custar lá nos Estados Unidos $99 para um determinado plano junto à Telefônica, as telefônicas de lá. E aqui no Brasil a tendência é vir para cá em um ano e meio e também atingir um preço razoável, não diria $99, mas por volta de 450 a 500 reais. O que, convenhamos, é um preço bem acessível para a tecnologia embarcada num iPhone da Apple. O site da revista Placar
no Twitter, hoje traz um artigo interessante, explicando que o Tite quer um atacante para a opção, porque ele joga com dois atacantes, com dois meios atacantes, que é o Emerson, o Romarinho e o Pato se revezando como dois atacantes. Só que ele não tem, para mudança de esquema, ele não tem um homem de referência lá na frente. Lhe falta esse homem. No último jogo, ele precisou e colocou um centroavante, um zagueiro central como centroavante, como homem de referência. Depois desse jogo, do empate contra o Náutico, o Tite está procurando um centroavante de referência. E ele reclamou, segundo a reportagem, de que os jogadores consultados estão muito caros. A maioria, claro, do exterior, porque aqui a janela já fechou. Quem já fez 7 jogos não pode mais trocar de time. E na reportagem cita que o Corinthians lembrou de 2 aqui em Santa Catarina. Evidentemente que o Rangel, da Chapecoense, e o Lima. O Lima foi lembrado para o Corinthians. Eu acho que administrar futebol tem que ter muita criatividade. Eu acho que eu acredito que o Nereu Martinelli deveria usar essa criatividade e oferecer o Lima ao Corinthians, sim. Não por dinheiro, mas por jogadores. O Corinthians tem um elenco de 9 jogadores que são top de linha. E os outros não. Esses jogadores top de linha estão impedindo o crescimento de outros que estão lá. Por que não emprestar o Lima até o final do campeonato e trazer também até o final do campeonato 2 jogadores importantes com o Corinthians pagando o salário? Ou o Joinville pagando a metade do salário? Aí está uma boa conversa com o Corinthians, porque eles estão realmente precisando. Falei há pouco, o centroavante foi colocado lá no ataque, aliás, o zagueiro central foi colocado no ataque para tentar fazer o gol. O Mano não tem opção no banco no que se refere a centroavante. A penitenciária industrial de Joinville, que é um modelo para todo o país, está em obras. Dentro de 40 ou 50 dias, mais vagas estarão sendo disponibilizadas lá na penitenciária. Não confundir a penitenciária com o presídio. Estou falando da penitenciária industrial. É aquela que é administrada por uma empresa e que no contrato diz que são tantas vagas e não entra mais ninguém. Não entra mais ninguém. Lá, a cela, que é para 2 pessoas, tem 2 pessoas. Não tem 8, como no presídio. Pois a penitenciária está aumentando suas vagas de 366 para 490. Aí está um modelo que deveria ser copiado em outros estados e que felizmente está sendo copiado aqui em Santa Catarina, porque uma outra penitenciária está sendo construída e vai ser administrada por uma empresa privada. É o mesmo sistema de uma OS nos hospitais. A empresa coloca funcionários, não deu, substitui, sacaneou, vai embora, entra outro. Não é como servidor público do Estado, do DIP, que faz o que faz, vai para a sindicância e outros problemas que isso decorre. Não deu, vai embora. E ela compra, não precisa toda aquela burocracia de licitação, ela compra no melhor preço, pela qualidade o preço, não deu, devolve, não precisa toda aquela burocracia que o Estado é obrigado a cumprir. Nós vamos ficando por aqui, tenham todos uma boa noite, voltamos amanhã a partir das 20 horas, aliás, das 19 horas e 45 minutos aqui na TV da Cidade. Acompanhem às 8h30 o Jornal da Cidade e às 11 horas o Carlos Bist e seu Gente e Atitudes. Até lá. Os Colunistas com Luiz Veríssimo.